A Bíblia nos diz sobre o embriagar do espírito e não do vinho. Eu compreendo, eu entendo e eu sei que todos nós aqui vivemos procurando por respostas. Todos nós aqui viemos porque precisamos de uma resposta. Uns precisam numa área, os outros na outra, mas verdadeiramente todos nós precisamos de respostas. Existem pessoas que ao procurarem respostas, eles às vezes até vão em lugares que não deviam. Essas pessoas vão simplesmente porque precisavam de uma resposta. Existem pessoas que falam com pessoas erradas porque essas pessoas precisam de uma resposta. Mas a Bíblia nos diz que existe algo muito interessante. A Bíblia nos ensina que em Cristo Jesus nós encontramos ou nós conhecemos e nós prevemos aquilo que o Senhor tem para nós. Todavia a Bíblia nos diz que há necessidade de nos embriagarmos no Espírito de Deus, aonde não há contendas, nos embriagarmos na presença de Deus, com a graça de Deus, com o poder de Deus, e ao sermos cheios da presença de Deus, então encontraríamos as respostas que nós procuramos. Olha, presta atenção aqui, a Bíblia diz algo interessante. A Bíblia vai dizer acerca de sabedoria. Sabedoria, meus irmãos, é algo que todos aqueles, na verdade, que nasceram em Cristo Jesus, nós devíamos ter. Porque a Bíblia diz que existe o conhecimento, existe o entendimento e existe a sabedoria. Muitas vezes a resposta que nós procuramos, nós já a temos. Por que nós não conseguimos? Porque nós não temos sabedoria. Porque nós não entendemos sobre sabedoria. Existem muitas pessoas que têm muito conhecimento. Existem uns que têm, como é que eu posso dizer? Sabem de muita coisa. Mas infelizmente não têm sabedoria para lidar com essas coisas. O conhecimento muitas vezes nos apresentará homens e mulheres. O conhecimento muitas vezes nos apresentará lugares e pessoas. Mas a sabedoria nos dará graça para convivermos com essas pessoas. Quando você tem conhecimento, quando você é cheio do conhecimento, se você usar mal esse conhecimento, você pode ser visto como uma pessoa arrogante. Você pode ser visto como uma pessoa ruim. Você pode ser visto como uma pessoa má. Mas quando o conhecimento é associado com a sabedoria divina, porque existe a sabedoria dos homens e existe a sabedoria de Deus. E quem busca a sabedoria de Deus, com certeza busca o melhor de Deus. Você nunca vai ver um homem sábio a passar por problemas que o homem comum passa. Porque o homem sábio sabe exatamente qual é o momento em que as coisas devem ser feitas. O tolo destrói, mas o sábio sempre constrói e o nome do Senhor é glorificado. Pode me dar aqui um apoio ao piano? O que a Bíblia está a dizer? A Bíblia está a dizer algo completamente interessante. Para que nós saibamos qual é a vontade de Deus nas nossas vidas. As perguntas que você quer, ou as respostas que você procura. Deixa eu explicar algo interessante para ti. Às vezes, aonde você pensa que você encontraria respostas, você não encontra. Às vezes a pessoa que você diria assim, essa pessoa vai responder tudo o que eu quero, vai responder tudo o que eu sou, vai responder tudo o que eu desejo. Essa pessoa não te diz nada. Então o que acontece? Nós ficamos decepcionados. Ficamos decepcionados por quê? Porque muitas vezes andamos, corremos, lutamos, buscamos, mas no final de tudo nós não alcançamos nada. Mas a Bíblia está a dizer que se nós formos embriagados pelo Espírito de Deus, significa o quê? Quando o Espírito de Deus passa a fazer parte da vida de alguém. Eu aqui ouvi uma mensagem hoje muito, mas muito interessante. E eu no meu coração só dizia assim: Pastor Gilson, por favor, não fala tudo, que eu também quero pregar um pouco sobre essa mensagem. Pastor, olha para a vida de Pedro. A Bíblia diz que Pedro negou Jesus durante 3 vezes. As pessoas diziam para ele: você anda com Jesus? Ele disse: eu não ando com Jesus. Você veste como Jesus, mas eu não ando com Jesus. Você fala com Jesus, mas eu não ando com Jesus. Negou 3 vezes.
Mas a Bíblia diz que quando chegou o Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que Pedro agora foi cheio do Espírito Santo. Quando Pedro foi cheio do Espírito Santo, as pessoas perguntaram: em nome de quem você cura os enfermos? E ele diz assim: em nome de Jesus Cristo que vocês crucificaram, é em nome dele que dizemos aos aleijados: levantam e andam. O que está escondido na presença do Espírito? A ousadia. O que está escondido na presença do Espírito Santo? Ousadia. Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem um estilo de vida completamente diferente. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo não murmura. Uma pessoa cheia do Espírito Santo dá louvores a Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não diz que eu sou coitado. A pessoa cheia do Espírito diz: tudo é possível para aquele que crê. Uma pessoa que eu estou a pregar para você nessa tarde. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não vive falando pelos cantos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo fica de joelho e diz assim: o Senhor conhece o meu coração. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não mendiga. Uma pessoa cheia do Espírito Santo recebe boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Você nunca verá alguém que realmente está cheio da presença de Deus que não tem ousadia. Por quê? Porque quem não tem o Espírito de Deus vive com medo. Será que eu devo fazer? Você quer uma resposta se você precisa empreender ou não? Você quer uma resposta se você precisa casar com ele ou não? Você precisa de uma resposta se você precisa comprar casa ou não? Você precisa de uma resposta se você precisa viajar ou não? Você quer uma resposta. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Nós temos alguém que nos responde tudo na hora e é verdadeiro. Quando você diz pai, ele diz filho. Quando você diz será, ele diz sim. E quando ele não quer, também diz não. Mas para que nós tenhamos as respostas, precisamos estar cheios da presença do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Pedro levantou-se e diz assim: eu expulso agora os demônios em nome de Cristo que vocês crucificaram. Se vivêssemos hoje, alguém levantaria e perguntaria assim: não é o Cristo que você negou? Deixa eu lhe explicar uma coisa. Nunca, mas nunca se menospreza pelos erros que você cometeu no passado, quando você não conhecia o Espírito Santo. Tem pessoas a morrer por dentro e a dizer assim: não, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já fiz aquilo. E o apóstolo Paulo vai falar: eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram, agora eu sou uma nova criatura. Porque o que o Senhor vai fazer? O Senhor vai pegar aqueles que não são, aqueles que não têm, aqueles que não podem. São essas pessoas que o Senhor vai procurar. E se eles forem ousados e dizer assim: o Senhor diz sim, eu lanço a perna, você vai ver que as coisas começam a mudar. O Senhor muitas vezes vai procurar pessoas que estão completamente comprometidos e dependentes do Senhor, que não dependem deles, mas da presença do Espírito, que não se embriagam com vinho, mas com o Espírito do Senhor. E essas pessoas começam a marcar diferença. É por isso que você vê as pessoas dizem: agora ele é pastor, agora ele é da igreja, agora ele é evangelista. Sim, eu sou, porque eu fui batizado com a presença do Espírito Santo. O que está escondido em Deus? A ousadia. Mulheres ousadas marcam a diferença. Homens ousados marcam a diferença. Profetas ousados marcam a diferença. Pastores ousados marcam a diferença. Mulher ousada muda o casamento. Homem ousado muda o casamento. A Bíblia diz: aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Diz para o teu irmão: a liberdade está escondida no Espírito de Deus. Está escondida onde? Deixa eu lhe explicar uma coisa.
Existem momentos que parece que a tua vida não tem sentido, não é isso? Quem já passou por isso? Pega em todos os lugares e não dá certo. Você esperava que as pessoas te ligavam e ninguém te liga. Já passou por isso? Já passaste por traição? Já passaste por mentiras? Já passou por isso? Parabéns para você. Por quê? Deixa eu explicar algo. Quando você percebe que a liberdade é em Cristo Jesus, quando nós estamos livres em Cristo Jesus, automaticamente estamos completamente dependentes do Espírito Santo.